vai chegar um grande dia em que eu e você estaremos diante dele, declarando que ele é santo, santo, santo. Nesta manhã, quando o Ministério de Louvor tocou esse louvor, eu que já ouvi essa música tantas vezes, me emocionei quando o verso disse que aqueles que se foram. E aí eu lembrei do meu vozinho, que eu fiz o apelo para ele ali no leito do hospital. E o mesmo hino diz que aqueles que hão de crer. E eu lembrei dos meus pais, por quem eu ainda oro. E a minha confiança, queridos, é que um dia todos nós, aqueles que se foram, aqueles que hão de crer, aqueles que estão na jornada da fé, estarão diante dele, declarando que ele é santo, santo, santo. E se você puder, erga sua mão e declare a santidade de Deus. Este culto é um culto de santa ceia. É um culto em que nós lembramos que um dia nós vamos cear as bodas do Cordeiro. E se você puder, declare com seu coração esse refrão. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Aleluia. Se é para aplaudir, pode aplaudir, igreja. Porque o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu João. Vamos ler somente um versículo no capítulo 16 e o verso 13. João 16, o verso 13. Quem achou diz amém. Quem está lendo no telão diz amém também. Diz assim a palavra de Deus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Feche seus olhos, vamos orar a Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste momento, Senhor, em que a tua igreja se reúne para te louvar, para te adorar, para meditar na palavra, Jesus, para cercar a tua mesa. Esse momento, Senhor, em que vamos dedicar, Senhor, esses minutos, refletindo, Senhor, no texto que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor venha abrir o nosso coração. Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco. Que o teu Espírito Santo, Senhor, objeto, Senhor, da nossa meditação nesta noite, que ele venha, Senhor, falar conosco e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, encontre em cada um de nós espaço, Senhor, para trabalhar, porque nós reconhecemos, Jesus, que sem o teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, nós não conseguiremos, Senhor. E assim nós oramos, pedindo a tua direção, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Você pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, o Evangelho de João, ele
nos conta ali, a partir do capítulo 13, se você retornar um pouquinho, alguns versículos antes, um cenário em que Jesus tinha terminado de cear com seus discípulos. Ele começa a lavar os pés dos discípulos e, em seguida, ele começa um longo discurso de despedida. Jesus estava prestes a ser levado à cruz. E ele começa a dar instruções ali para os seus discípulos, orientações que seriam válidas, preciosas, ricas, para que eles pudessem lidar com aquele novo cenário em que Jesus não estaria mais com eles. Então, quando você começa a ler os capítulos 13, 14, 15, até o 17, você vai encontrar várias orientações de Jesus, orientando seus discípulos sobre vários aspectos, mas, no geral, ele orienta os discípulos a guardarem a palavra, a permanecerem firmes. Jesus orienta os discípulos a permanecerem ligados na videira verdadeira, que é Jesus, e dizendo: olha, se vocês não continuarem ligados em mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Jesus continua instruindo os discípulos, dizendo que eles tinham que viver em unidade, que eles tinham que ser um, assim como Jesus com o Pai também era um. E dentre as coisas que Jesus instrui, que Jesus promete, está a vinda do Espírito Santo. Lá no capítulo 14, nós vemos Jesus deixando uma promessa de que Ele iria para o Pai, mas que Ele não nos deixaria sozinhos. Ele disse que Ele enviaria um outro Consolador, um Espírito da verdade, que estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia! Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado. E quando nós chegamos aqui no capítulo 16, nós começamos a ler um pouquinho do que Jesus fala sobre a obra do Consolador. É esse Espírito que vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É esse Espírito que, como nós lemos aqui no verso 13, que vai nos dizer que Ele nos guiará em toda a verdade. E se tem uma coisa, queridos, que eu e você precisamos, é da ajuda do Espírito Santo para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus e contar com a ajuda dele para nos guiar nesse bom caminho. Até a leitura da palavra, querido, você pode dizer assim: é só um texto. Se você lê sem orar, é uma coisa. Mas quando você lê orando e pedindo a direção do Espírito Santo, como diz no verso 13 que nós lemos, Ele vai revelar para você aquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas antes da gente meditar e aprofundar um pouquinho sobre alguns aspectos desse relacionamento que nós precisamos cultivar com o Espírito Santo, eu gostaria de meditar com você sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, queridos, acreditam que o Espírito Santo é uma força, que ele é o agir de Deus, que ele é uma manifestação, ele é apenas o poder de Deus, uma força impessoal. Mas o Espírito Santo está longe de ser isso. O Espírito Santo de Deus é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus, quando comissiona os discípulos e diz: vão por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele fala: batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. O Espírito Santo de Deus tem os mesmos atributos de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de tudo. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele nos ensina, ele nos consola. E esse mesmo Espírito, ele esteve presente desde a criação. O Espírito Santo de Deus já pairava sobre as águas.
E é esse mesmo Espírito que profetizou Joel que um dia seria derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo habita em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo ali. Porque ninguém pode confessar a Jesus se não for por essa ação de convencimento do Espírito Santo. Se não for Ele nos mostrando que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. O Espírito Santo, Ele habita em nossas vidas desde esse momento, como diz lá em Efésios, se eu puder colocar aí na mídia, o capítulo 1, verso 13, vai dizer assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que nós aceitamos a Jesus, nós já recebemos o selo do Espírito Santo. E onde estão aqueles que foram selados por esse Espírito? Aleluia! Oh, glória a Deus, Jesus! Nós te agradecemos, Pai, porque nós recebemos este selo. Ele é o selo da nossa salvação, é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo de Deus que nos identifica como separados. Jesus, no Evangelho de João, nos conta, lá no capítulo 3, que um dia ele estava tendo um diálogo com Nicodemos. E ele começa a explicar para Nicodemos que não era possível entrar no reino de Deus se ele não nascesse de novo da água e do Espírito. Aquilo confunde a cabeça de Nicodemos, porque como assim nascer de novo? Seria possível eu retroceder ao ventre da minha mãe? Na cabeça de Nicodemos, o raciocínio era do nascimento carnal. Mas quanto a esse nascimento, queridos, a nossa natureza já está dada. A nossa natureza é caída. Nós temos a natureza adâmica em nós. O salmista Davi já dizia que em iniquidade ele foi gerado. Em pecado concebeu a sua mãe. Porque o pecado ele já está em nós, nós já herdamos disso, de Adão. A nossa natureza ela é caída. Mas o que Jesus está explicando para Nicodemos é que para ele acessar o reino de Deus, isso não seria por mérito, isso não seria por atitude, por religião, mas a partir de um novo nascimento gerado pelo Espírito. Todo aquele que almeja adentrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, você entrega a sua vida a uma obra contínua de purificação e santificação, que só pode ser produzida pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós precisamos dele. É por isso que o texto que nós lemos no início fala que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus para entrar no reino dos céus. É Ele que vai produzir essa obra de transformação em nós. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. E nesta noite, eu gostaria de meditar com vocês sobre 3 aspectos desse relacionamento com o Espírito Santo. O primeiro deles é que é o Espírito Santo de Deus que nos purifica. Repita comigo, purifica. Nós podemos até vir a Jesus em pecado, mas nós não podemos permanecer em pecado na presença de Deus. Todas as vezes que um pecador chegava até Jesus, um enfermo, um endemoniado, Jesus operava a boa obra de libertação, de cura, de salvação, mas ele dizia: os teus pecados foram perdoados. Vai e não. Toda vez que nós temos um encontro com Cristo,
a nossa postura tem que mudar. A nossa vida, ela precisa mudar. Porque, meus queridos, Deus é santo. E Ele não combina com impureza. Deus é santo. Como nós cantamos aqui. Ele não combina com pecado. Só tem que nós vivemos uns dias em que as pessoas desprezam o santo. Nós vivemos uns dias em que as pessoas estão sendo cada dia mais condescendentes e tolerantes com o pecado. Mas o Senhor diz que todo aquele que quiser entrar na sua presença precisa ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você se deparar com alguém que se diz cristão e continua numa vida de pecado, você pode ter certeza que essa pessoa não tem um relacionamento com o Espírito Santo. E nós precisamos cultivar isso. Não é possível entrar na presença de Deus se nós não formos lavados. Quando Deus deu instruções para Moisés acerca da construção do tabernáculo, Ele disse: bota uma pia, enche de água entre a tenda da congregação e o altar. E todas as vezes que os sacerdotes forem ministrar ali, eles deverão lavar as suas mãos. Eles deverão lavar os seus pés. Eles deverão se purificar para entrar na presença de Deus. Eles deverão se purificar para ministrar. Não era possível, se era digno de morte, se alguém entrasse ali no Santo dos Santos, se não fosse purificado, se não fosse lavado. E hoje em dia, no Evangelho, a água, ela foi substituída pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho, é o Espírito Santo que vai fazendo em nossas vidas essa obra de nos lavar, de tal maneira que nós sejamos regenerados. Tito capítulo 3, versículo 5 vai dizer: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo. Aleluia! A água purificava no Antigo Testamento, mas hoje é o Espírito Santo de Deus que lava o nosso interior. E eu quero dizer para você, queridos, que eu não sei o que você fez durante esse mês. Eu não sei. Quais foram os pensamentos que rondaram sua cabeça? Quais palavras estiveram na sua boca? Eu não sei quantas vezes o seu olhar se desviou, mas eu quero dizer para você que hoje o rio de Deus está aqui nesse lugar. Essa água está disponível, mergulhe nela, transborde, permita-se ser lavado pelo Espírito Santo de Deus, porque a obra de purificação, ela ainda está em atuação nas nossas vidas. Aleluia! É Ele quem lava, é Ele que purifica, é Ele que renova o nosso interior. E é Ele que nos permite acessar o reino de Deus. Porque é ilusão se alguém acha que pode servir a dois senhores, que pode chegar diante de Deus com as suas mãos impuras. O Espírito Santo de Deus purifica. E o segundo aspecto, queridos, desse relacionamento, que eu gostaria de meditar com você nesta noite, é que o Espírito Santo, ele tem que ser buscado constantemente. A visão de Ezequiel, lá no capítulo 47, mostra um rio que flui. E quando o Senhor convida o profeta a adentrar aquele rio, as águas vão dando nos tornozelos, e ele vai convidando o profeta a entrar mais. As águas vão subindo até os joelhos, os lombos, e elas chegam numa profundidade que ele não consegue mais, e ele tem que nadar naquele rio. O Espírito Santo sempre tem mais para nossas vidas. Não importa o quanto você já tenha buscado, quanto mais você buscar, mais vai jorrar essa água viva dentro do seu interior. Só tem, queridos, que muitas vezes as pessoas, elas associam o buscar o Espírito Santo
com buscar dons espirituais. Quando você vê alguém que começa a se interessar em aprofundar o relacionamento com o Espírito, ela normalmente demonstra desejo de que os dons do Espírito se manifestem na sua vida. Então ela começa a orar pedindo a Deus o dom de profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, o dom de curar, o discernimento de espíritos. Ela começa a orar pedindo dons. Mas lá em Coríntios vai dizer que esses dons eles são distribuídos da maneira que o Senhor quer. Não é que você não possa pedir, podemos. Mas o Senhor lhe dá os dons conforme Ele quer. Para a manifestação daquilo que for útil. E essa palavra ela é muito importante quando a gente fala em dons espirituais. Eu me lembro que certa vez eu conheci uma pessoa que dizia assim que o Senhor tinha adornado ela com dons espirituais. E aí eu ficava pensando, gente, o que é adorno? É um enfeite. Você acha mesmo que Deus dá dom espiritual para a gente ficar enfeitado? Para a gente se aparecer? Se o Senhor nos concede um dom, não é para a nossa glória, é para a glória dEle, é para o uso dEle, é para nós servirmos a Ele da maneira que Ele deseja que nós o sirvamos. Se você, pela misericórdia de Deus, profetiza, você profetiza para a glória de Deus. Se você, pela misericórdia de Deus, tem o dom de curar, você cura em nome de Jesus para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A tendência é buscar dons. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós não devemos buscar somente os dons. Nós devemos buscar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essa boa obra do fruto do Espírito, essa sim, ela vai nos ajudar nessa caminhada em direção ao céu. Como assim, irmã Giovana, meu querido? A palavra diz, Paulo vai dizer que ele pode profetizar, mas se ele não tiver amor, ele nada seria. Nós podemos ter os dons que tivermos, mas se Jesus não colocar amor no nosso coração, nós não vamos ter a mudança de caráter que precisamos. Nós podemos ter dons de cura, mas o Senhor não der a bondade, não der a fé, não der a mansidão, nós não vamos ter a mudança de postura que o Senhor espera de nós. É o fruto do Espírito que vai tratar o nosso caráter, que vai tratar as nossas deficiências morais. É o fruto do Espírito, é esse desenvolvimento, é esse crescer, que vai fazer com que a gente seja transformado dia após dia, pela misericórdia de Deus, para chegarmos naquele grande dia e podermos dizer, Senhor, eu fui transformado porque o Senhor me encontrou. Nós devemos buscar os dons, mas devemos buscar o fruto, porque o nosso alvo é ser parecido com Jesus. E Jesus, ele manifestava o fruto do Espírito. Jesus era manso. Jesus era o amor em pessoa. Mas o ministério de Jesus era cheio das manifestações dos dons de Deus. E é a obra do Espírito Santo que vai nos ajudar a desenvolver tanto dons quanto o fruto do Espírito em nossas vidas. Nós não podemos renegar o fruto do Espírito. Os dons são bons, mas é o fruto do Espírito que vai nos transformar.
E por fim, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Lá em João, no capítulo 14, o Senhor diz que Ele enviaria um outro consolador. E quando nós olhamos essa palavra grega, ela tem um significado de alguém que é chamado para estar perto. Diga comigo, o Espírito Santo está perto de mim. O Espírito Santo está perto de você, querido. É Ele que nos consola. Sabe, às vezes que você dobrou o joelho e as lágrimas rolaram, é o Espírito Santo que veio sobre a sua vida e trouxe consolo ao teu coração. Sabe, às vezes em que você estava triste e naqueles momentos de incerteza que você pediu direção a Deus, foi o Espírito Santo de Deus que te deu a direção e o passo que você deveria dar. O Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos entende, Ele está perto. Mas uma coisa, queridos, nós precisamos atentar quanto a essa proximidade do relacionamento com o Espírito Santo, que é o quanto que o Espírito Santo de Deus é sensível. Quando Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. E nós podemos associar o Espírito Santo de Deus a uma pomba. E eu pergunto para você, você já tentou se aproximar de uma pomba alguma vez? Já tentou ali chegar perto? Ao qualquer movimento brusco, o que acontece? Aquele animal é espantado e vai embora. Pombas são sensíveis. O Espírito Santo é sensível. E ainda que nós já tenhamos sido salvos, lavados pelo Espírito Santo, ainda que nós já tenhamos tido várias experiências com Ele, é possível nós desagradarmos o Espírito Santo e afastá-lo de nós. A Bíblia, ela nos exorta a não apagar o Espírito. Outras versões vai dizer, não extingais o Espírito Santo. Antes orem sem cessar, está lá em Tessalonicenses. É possível, queridos, com as nossas decisões, nós afastarmos o Espírito Santo da nossa vida. E essas escolhas diárias, elas vão impactar diretamente o nosso relacionamento. Muitas pessoas, elas gastam muito tempo, muita energia, discutindo aquilo que elas podem ou não podem fazer enquanto cristãs. Aí a pessoa fica, eu posso ouvir uma música secular ou não posso? Eu posso beber uma taça de vinho ou não posso? Eu posso usar a roupa A, B, C ou não posso? E as pessoas ficam nessa discussão do que pode, do que não pode. Meus queridos, muitas coisas podem até não ser pecado, mas eu asseguro para você que essas coisas não te aproximam de Deus. O nosso filtro no relacionamento com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos uma decisão diária sobre aquilo que nós vamos querer ser, aquilo que nós queremos fazer ou consumir, isso aqui me aproxima ou me afasta de Deus? Esse é o seu filtro. Antes de ouvir uma música, pergunta: está te aproximando ou está te afastando de Deus? Todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada, sobre pessoas
que estão consumindo bebida alcoólica, o vinho, você pode olhar que a referência é o consumo do vinho sendo oposto ao Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer: não vos embriagueis com o vinho, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Caminho em direção contrária. Você não pode ser dado ao vinho e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito Santo, não. Opostos. A mesma coisa são as músicas. Tem música que a letra é linda, não é indecente, não é imoral, mas às vezes a gente nem sabe quem compôs, para quem compôs, a quem consagrou. A pergunta é: era melhor você estar ouvindo aquilo ou ouvindo um louvor que glorifica a Deus? Sua veste? Nós já passamos do tempo de estar discutindo o que pode e o que não pode, querido, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e é Ele que vai dizer se você tem que trocar de roupa sim ou não. São nossas escolhas diárias que refletem esse relacionamento com o Espírito Santo. A palavra vai dizer para nós termos cuidado para não entristecer o Espírito. Ai, Jesus, que o Senhor nos livre disso. Porque muitas vezes, querido, nós somos rápidos para o pecado, nós somos rápidos para a palavra que vem à nossa cabeça e às vezes chega na porta dos lábios, e às vezes uma coisinha que a gente faz, você já sente aquele aperto no coração, sim ou não? É o Espírito Santo sendo entristecido. Que o Senhor nos livre de entristecer o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Faça as escolhas que te aproximem de Deus, porque hoje é um dia, e aí eu já convido a você a ficar de pé nessa noite, em que nós cumprimos uma ordenança de cercar a mesa de Deus. Jesus deixou essa mesa para que nós tivéssemos a oportunidade de, ao comer do pão e beber do cálice, nós pudéssemos refletir sobre a nossa caminhada com Ele. Ele nos orienta: vocês examinem-se a si mesmos antes de participar da ceia. E nenhum autoexame ele vai ser eficaz se não for feito com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos guia na verdade. Esse é um momento, queridos, de nós olharmos para dentro de nós e pedirmos ao Espírito Santo que faça uma varredura interna e nos mostre. Porque muitas vezes, queridos, nós agimos de tal forma que nem sequer percebemos que nós erramos diante de Deus. Mas o Espírito Santo, aquele que te guia na verdade, Ele está aqui nessa noite para te mostrar, para te revelar, para te trazer de volta, para te permitir chegar diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, se reconciliar com Ele, participar desse banquete espiritual, porque a mesa está servida aqui, mas o nosso objetivo, queridos, é um dia participar das bodas do Cordeiro. E eu convido você, nesse momento, a orar comigo, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Querido Deus, eis-nos aqui, Jesus, diante de Ti, com esta mesa preparada, Jesus, em que o Teu corpo e o sangue vertido ali naquela cruz estão representados, meu Pai,
para nos trazer à memória, Senhor, o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor nos ama. E quanto a nós, Jesus, nos ajuda, Senhor, neste momento. Porque reconhecemos, Senhor, que sem o Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nós não conseguiremos, Senhor, olhar para dentro de nós de maneira eficaz, a ponto, Jesus querido, de identificarmos, Senhor, em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Ah, Jesus querido, que o Teu Espírito Santo, Jesus, visite cada crente que está aqui neste lugar, nesta hora, Senhor, clamando pela ajuda do Teu Espírito, Senhor, para identificar em si mesmo, de Deus, aquilo que precisa mudar. Oh, Jesus querido, que nesta noite o Senhor venha nos lavar, Senhor. Que as águas purificadoras, Senhor, elas fluam dentro do nosso ser. Purifica-nos, Senhor, para entrarmos em Tua presença. E que nessa noite, Jesus, o Senhor fale com cada um de nós, nos mostrando a nossa direção, Jesus, a direção que o Senhor quer que nós andemos, os passos, Senhor, que o Senhor quer que nós demos. Nos mostra, meu Pai amado, porque nós precisamos da Tua ajuda para chegar diante de Ti, naquele grande dia, Jesus, com as nossas mãos limpas. Essa é a nossa oração, Jesus, nesta hora, no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus oriente você em cada passo, em cada decisão, porque o Espírito Santo é um presente que o Senhor deixou para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Marcelo.